Bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou o professor Rodolfo e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o nosso caderno de base 3, a nossa apostila 3. Nessa apostila nós vamos estudar bastante sobre circunferências e triângulos. Então na aula de hoje eu quero falar um pouco sobre essas duas figuras com vocês e resolver juntos alguns exercícios. Então eu estou aqui com o primeiro exercício que nós vamos estar estudando hoje. Analise a imagem a seguir e responda as questões 11, 12, 13 e 14. Então vamos começar com essas perguntas aqui, Questões 11, 12, 13 e 14. Sem fazer uso de réguas, considere que os quadros na malha quadriculada têm 1 centímetro de lado. Ele está querendo me dizer que cada espacinho aqui mede 1 centímetro. Então, pessoal, eu estou começando com esse exercício porque os outros exercícios são de construção de figuras, desenhar círculos, triângulos, o que se torna algo simples. Agora, aqui nós vamos estar estudando algo a mais. Então vamos lá. Primeiramente, eu tenho aqui duas circunferências. Uma grande e uma circunferência menor aqui, que está junto com ela. O que eu tenho que entender básico da circunferência? Primeiro, elas têm um centro. O centro é o ponto do meio. É o que fica bem no meio dela, é o centro. Então aqui nós temos o centro da nossa circunferência grande bem no meio. E da nossa circunferência menor, o meio dela é aqui. Então aqui nós temos o nosso centro. Sabendo do centro da circunferência, o que mais uma circunferência tem que é importante saber? A circunferência ela tem o que a gente chama de raio. O que é raio? Se eu pegar aqui do meio dela e for com uma reta até qualquer ponta, encostei aqui, fui com uma reta do meio até um lugar da circunferência, qualquer região da circunferência. Isso é um raio. Essa reta que sai do meio e encosta na circunferência é o raio. É algo muito importante. Então, se eu sair aqui do meio e for até aqui o número -3, que está aqui encostado na circunferência, também é um raio. Se eu sair aqui do meio e for até o número 9, lá na frente, daqui até onde fica a nossa circunferência, é um raio. Na nossa circunferência menor, se eu sair aqui do B, que está bem no meio, e for até o ponto C aqui, é um raio. Se eu pegar do B e for até o outro lado aqui, outro raio. E se eu pegar uma reta e subir para cá, para cima, em que cheguei na circunferência, encostei nela, é outro raio. Toda reta que sai do meio e encosta na circunferência é um raio. Existem outras retas na circunferência? Existem. Existe uma reta também que é muito importante, que é quando eu saio de um lado da circunferência e atravesso ela inteirinha até o outro lado. Quando eu atravesso a circunferência inteira, é o que a gente chama de diâmetro. Então aqui na minha circunferência menor, qual seria o diâmetro dela? De um lado, daqui do ponto 5 até o outro lado, do ponto 13, nós temos o diâmetro. Ou seja, do meio até uma ponta é um raio. Do meio até outra ponta é outro raio. Se eu juntar os dois raios, eu tenho um diâmetro. Então, se eu pegar uma reta lá de cima, passou pelo meio aqui, pelo centro, e chegou do outro lado, também é um diâmetro. Qualquer reta que vai de um lado ao outro, passando no meio, é um diâmetro. Mas alguém poderia falar assim, e se eu pegar uma reta de um lado ao outro, mas sem passar pelo meio? Uma reta assim, por exemplo, aí não é mais um diâmetro. Uma reta que vai de um lado ao outro é uma corda apenas. Diâmetro é quando ela atravessa a circunferência todinha. Sabendo disso, vamos para a nossa primeira pergunta. Pergunta número 11. Qual a medida do raio da circunferência C1, que é a grandona, e o raio da C2? Como nós estudamos aqui, o raio
é do meio até aonde começa ou até onde termina a circunferência. Então eu vou sair do meio e vou até um lado, ó. Tanto faz, eu posso daqui para a esquerda ou daqui para a direita, vai ser um raio. Vou daqui para a esquerda, então, ó. 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Então qual é o raio da C1, que é a grandona, do meio até um canto dela? Então 6 centímetros. E se eu quiser descobrir o raio da menor, eu vou do meio até a ponta e quantos centímetros vai ter, tá bom? 1, 2, 3, 4. Contou ali quantos centímetros tem o raio da menor, só escrever aqui, raio da C2 igual a, coloca ali a medida. Agora, vamos estudar a próxima questão. Questão número 12. Qual a distância do ponto D até o ponto A? Justifique a sua resposta, ó, do D até o A. Então vamos aqui na minha figura achar o D. O D está aqui. Eu quero saber a distância dele até o ponto A. O ponto A, vamos procurar ele aqui. O D está aqui. Aqui temos o A. Está meio apagado aqui para mim, mas o A é aqui no meio. Então eu quero daqui do D até o A. Se eu pegar uma reta daqui, ó, do meio do A e ela for até o D está na circunferência, certo? Então se eu pegar uma reta do meio até o D, como é que é chamada essa reta? É o raio. E nós acabamos de descobrir quanto que era o raio da grandona. Quanto que é o raio da grandona? 6 centímetros. Qual a distância então do A até o D? Ou do D até o A, que é a mesma coisa? A mesma coisa do raio ali, ó. Então 6 centímetros. E como que eu vou justificar isso? Pois também é um raio. Então aqui, ó, minha imagem cortou, mas ó, a distância do A até o D, eu escrevi aqui, ó, do A até o D, 6 centímetros. Por quê? Pois também é um raio. Do meio até qualquer lugar aqui, ó, na circunferência, é um raio. Vamos aprender um pouco sobre a 13. Qual a distância do ponto D até o ponto B? Olha só agora, o D está aqui e o B está bem aqui no meio. Eu quero saber agora daqui, ó, do meio até o D. Olha, eu estou no meio da circunferência menor até o D, isso aqui também é um raio. Então, se eu sei o tamanho do raio dessa aqui, ó, eu vou colocar aqui. Quanto que é o raio dessa? 1, 2, 3, 4 centímetros, né? Então, se eu for daqui até aqui no D, ó, também é raio, 4 centímetros. Então, 4 centímetros. E qual a minha justificativa? Pois é um raio da circunferência menor, que é o que ele chama da C2 ali, ó. Que é a circunferência menor, C2. E agora, vamos aprender a 14. Que figura obtemos ao construirmos segmentos que ligam A, B e D? Eu tenho que ligar os pontos A, o ponto B e o ponto D. Aqui, ó, eu já liguei eles quando eu estava procurando o tamanho, ó. A até o D e até o B. Então, se a gente observar, que figura é essa aqui, ó, pessoal? Ó, ela tem 3 lados, é um triângulo. Quais as medidas dos lados dessa figura? Pessoal, para achar os lados dessa figura aqui é bem fácil. Ó. Do A até o B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros, correto? Do A até o D aqui também é 6, que também é raio. E daqui a aqui, qual que vai ser a medida? Daqui a aqui é raio, só que da menor, é 4. Então aqui vai ser 6, 6 e aqui 4 centímetros. Vocês viram que esse lado ficou igual a esse outro, né? Quando um triângulo tem 2 lados iguais, ele é um triângulo isósceles. Tá vendo esse nome esquisito aqui? Significa que ele tem 2 lados iguais. Quando tem 3 lados iguais é outro nome, chama equilátero. Então, agora vamos aprender a próxima pergunta.
Na próxima pergunta agora, nas próximas, né? Eu tenho agora outras circunferências aqui, como podemos ver. Eu tenho aqui uma circunferência grandona, tenho outra circunferência grandona aqui. Eu tenho uma reta no meio delas aqui, ó. A reta F, ó, tá vendo? Bem no meio delas aqui, ó. Não é bem no meio da circunferência. Vamos falar assim, entre elas, tá? Não tá no meio porque o meio dessa seria aqui e o meio da outra seria aqui. Essa reta tá entre as circunferências aqui. Então, ó, vamos observar essa reta aqui. Exercício número 15, olha só qual é a pergunta. Com relação aos centros dessas circunferências, o que podemos afirmar sobre os pontos da reta F que passa aqui? Olha só, gente. Em relação ao centro aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho uma reta aqui. Qual é a distância dessa reta até o A? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, né? Qual é essa distância dessa reta até o B aqui, ó? 1, 2, 3 também, correto? Tá vendo a reta daqui até o A e daqui até o B é a mesma distância, não é? Ou seja, todos os pontos que tiverem nessa reta, eles estão à mesma distância. Desse lado, quanto desse lado, estão na mesma distância. Qual dessas alternativas aqui é correta, então? Um ponto na reta F está mais próximo do A. Um ponto que tiver aqui, ele está mais próximo do A do que do B? Não. Ele está na mesma distância do A e do B, né? Um ponto na reta F está mais próximo do B. Mentira também. Todos os pontos que tiver nessa reta F, ele está à mesma distância do A e do B. Olha a letra C. Os pontos pertencentes a F equidistam. O que é essa palavra aqui? Mesma distância do A e do B. Então a resposta certa seria a nossa letra C aqui. Vamos aprender a próxima aqui, ó. 16. Que figura obtemos ao construirmos segmentos que ligam A, B e C? Se a gente ligar, pessoal, o A com o B com o C, já dá pra gente ver que figura vai formar, certo? Vai formar um triângulo. Agora, eu tenho que saber se esse triângulo vai ter dois lados iguais, três lados iguais, ou é tudo diferente. Se ele tiver dois lados iguais, vai ser um isósceles. Se ele tiver os três lados iguais, será um equilátero. Então essa aqui, vou deixar para vocês tentarem fazer em casa. E agora a 17. Compare as figuras obtidas na atividade 14 e na 16. Lá na 14, pessoal, a gente achou um triângulo isósceles. O que ele tinha? Dois lados iguais. Quando vocês fizerem isso aqui, nós vamos observar o que nesse triângulo? Que ele vai ter três lados iguais. Então ele vai ser um triângulo equilátero. Três lados iguais. E é isso que nós podemos dizer. Uma tinha dois lados iguais e essa aqui vai ter três. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá bom? E até a próxima.